Que alegria, irmãos. Deus abençoe. Eu assisti um pedaço da mensagem hoje de manhã, pastor Luiz. E que bom, irmãos, que é quando Deus não trata primeiro com a igreja, trata com a gente, né? E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, Gênesis capítulo 30, e o verso de número 1. Graças a Deus. E eu já chorei muito hoje por causa desse tema. E Deus tratou comigo bastante hoje. Que Deus me dê graça de entregar a sua mensagem conforme Ele passou ao meu coração. Conforme o pastor Luiz pregava de manhã, eu parei de assistir porque a gente fica ansioso, né? E foi entrando como flecha, e pregar é isso, né? É bater com força, e foi batendo com força na minha mente, no meu coração. E eu comecei a chorar na mesa, estava com a minha esposa ali, eu falei, eu vou para o quarto, eu vou sair um pouquinho daqui, e fui ali, e que mensagem, Deus abençoe. Esse é o poder de um culto que é estendido à internet, né, irmãos? Eu não estava aqui fisicamente, mas o Espírito que estava aqui alcançou a gente lá em casa. Gênesis capítulo 30 e o versículo de número 1, todos encontraram? Quando Raquel viu que não podia gerar filhos a Jacó, teve ciúmes da sua irmã e disse a Jacó, dá-me filhos, senão eu morro. Amém? Tomai vossos assentos. Meus irmãos, o tema que os irmãos escolheram para esse congresso, para esse trabalho, meu Deus, o meu Senhor pede almas, dá-me filhos, senão eu morro. O contexto aqui de Gênesis capítulo 30 é de uma família que carrega uma promessa. Jacó sai da casa do seu pai em direção à casa do seu tio Labão. Os irmãos conhecem o processo, porque que ele teve que sair daquela casa. Mas quando ele está indo em caminho da casa do seu tio Labão, Deus aparece a ele. E Deus faz a Jacó uma promessa. Gênesis capítulo 28, versículo de número 13. Deus diz assim, eu sou o Senhor, Deus de Abraão, seu pai, e Deus de Isaque. A terra em que você está deitado, eu vou dar a você e a sua descendência. A sua descendência, Jacó, será como o pó da terra, vai se estender para oeste, leste, sul e norte. Em você, Jacó, serão benditas todas as famílias da terra. Jacó segue para a casa do seu tio Labão, os irmãos conhecem o processo, e chegando naquela casa, a Bíblia vai nos informar que Jacó começa a trabalhar, porque ele se apaixona por uma moça chamada Raquel. No dia do casamento é entregue a sua irmã mais velha, chamada Lia, e ele trabalha mais 7 anos por essa esposa, chamada Raquel. Então ele trabalha 14 anos, agora pela cultura deles, ele tem 2 esposas, Raquel e Lia. Eles vivem debaixo do mesmo teto, é a mesma tenda. Apesar de ser tendas diferentes pela cultura deles daquela época, é a mesma família que se reúne para comer. É o mesmo esposo, com aquelas esposas num ambiente onde eles viviam. Olhando para esse contexto, a gente vai observar que eles estão vivendo em família, estão crescendo, debaixo de uma promessa. Eles estão aguardando a promessa que em Jacó seriam benditas todas as famílias da terra. Eles guardam a promessa que deles viria o Messias. Eles guardam a promessa que a sua descendência será como a areia, estrelas. Eles guardam a promessa que pó da terra, norte, sul, leste, oeste, eles vão se multiplicar. É questão de tempo. Porque Deus não é obrigado a prometer nada para ninguém. Mas se Ele promete, Ele cumpre da forma como Ele deseja. O tempo vai passando e o texto vai nos narrar, Gênesis capítulo 29, qual é o ambiente que eles estão vivendo. Esse é o contexto. Lia começa a gerar. Que alegria, irmãos. E a Bíblia diz que ela gerou. E o nome do primeiro filho é Ruben. E ela diz assim, o Senhor viu a minha aflição. O tempo passa um pouquinho mais e ela continua gerando, ela gera Simeão. O Senhor ouviu que eu era desprezada.
Tempo passa e ela vai gerar Levi, né? Aí quando ela gera Levi, ela diz assim: agora o meu esposo virá a mim e me amará, porque eu já gerei para ele 3 filhos. O tempo passa e ela vai gerar mais um filho, o nome dele é Judá. E ela diz assim: agora eu vou adorar ao Senhor. Judá é louvor, eu vou adorar a Deus porque Ele está me dando filhos e eu estou gerando. É interessante nós pensarmos que quem gera, o Senhor vê a aflição. Quem gera, o Senhor ouve aquilo que está desprezando. Quem gera, o esposo vem até aquele que está gerando. Quem gera tem motivo de adorar ao esposo, de louvar a Deus por causa que está gerando. Pastor, então o que o senhor quer falar para a gente aqui esta noite? Está aflito? Vamos gerar. Está sendo desprezado, porque todas as pessoas que são desprezadas, é porque Deus está gerando nelas algo que precisa ser. Está sendo desprezado? Vamos gerar. Pastor, eu quero ter comunhão com o esposo, com o noivo, com o meu amado, com o meu Senhor. Gera. Pastor, eu quero ter motivos para adorar. Apesar de todos que a gente tem, é gerar. A gente vai olhar o contexto e a gente vai ver Gênesis capítulo de número 29. Lia está gerando, já gerou 4 filhos. E a gente entra no texto sobre Raquel. É interessante os irmãos pensarem que Raquel começa a observar. Ela vive no mesmo contexto, vive no mesmo ambiente, porém ela não gera. O esposo é o mesmo, a família, eles sentam na mesma mesa para comer. Porém Raquel não gera filhos. E aqui a gente não vai entrar no contexto de estéril ou não estéril, mas a questão é que ela está observando. E o texto, verso de número 1 do capítulo 30, diz assim: ela viu que Lia gerava, porém ela não conseguia gerar um filho para o seu esposo. O fato dela ver que no ambiente em que ela vivia, outras pessoas estavam gerando, frutificando, crescendo, cria nela uma crise. E esta crise não é para matar Raquel. Esta crise em que Raquel entra é para ela um divisor de águas na vida dela. Porque até quando a gente vai conviver no mesmo ambiente do noivo e não vai gerar para ele? É isto que eu gostaria de falar para os irmãos, sobre uma crise que nós precisamos enfrentar. Talvez você, no fato, já ouviu aquele, né? Toda árvore que dá fruto, o pessoal atira pedra. Então, a igreja Agnos, você que é líder, você que é ministério, o seu trabalho aqui na igreja, se alguém está observando você, está falando mal, está com inveja, está criticando, não é para você ficar triste. A questão é que você está gerando. Então, essa noite a gente não vai ficar nervoso porque alguém falou, porque alguém criticou, porque alguém... a gente vai observar e vai dizer assim: está desta maneira, falando porque não gera mais nada. E eu sei que é pesado a gente falar sobre isso, mas tem gente que critica o ambiente, porque já faz tempo que não gera ninguém. Aí ele critica quem gera porque ele não consegue mais fazer aquilo que ele foi chamado para fazer. E é isto que Raquel está observando. Poxa vida, eu estou no mesmo ambiente de Jacó, e eu não consigo gerar um filho para Jacó. Espera aí, a Lia, ela diz, o Senhor ouve a minha aflição, mas cadê o meu Deus que não ouve quando eu estou aflito? O Senhor ouviu quando ela era desprezada, mas até agora o Senhor não me respondeu. Ela está louvando ao Senhor, ela diz que o esposo virá até ela, mas a questão é que o meu esposo me ama, e isso não impede ele de me amar. Só que no ambiente do relacionamento, eu não consigo gerar para ele um filho. E isso começa a entrar na mente de Raquel, e ela está dizendo assim: até quando eu não vou conseguir gerar nada? Ela tem a coragem, porque o fato dela não gerar não impede ela de chegar até o noivo. Ela tem a coragem, ela chega no seu esposo e diz assim: o negócio é o seguinte, a partir de hoje, a gente vai colocar um divisor de águas neste passado de infertilidade. Ou você me dá filhos ou eu vou morrer.
E Raquel não está falando que ela deseja morrer, mas o fato dela não gerar criou dentro dela uma crise. E essa crise fez com que ela pensasse: o que é que eu estou fazendo de errado, que eu não gero nada? Se o pai pede almas, pede filhos, por que a gente não consegue gerar? Outro dia eu preguei na Agnes ali no Massudicuri, pastor Fernando. Um abraço aos irmãos ali da Agnes no Massudicuri. E eu saí daquele ambiente de adoração a Deus. Eu estava passando aqui no hospital, perto do hospital. Estava chuviscando. E tinha um rapaz com um pote de doce nas mãos. E eu chorei dentro do carro. Estava na chuva, comendo. E eu saí tão alegre do culto. Mas quando eu vi aquele rapaz, aquilo foi como uma espada enfiada no meu peito. E aquele rapaz na chuva, todo sujo, e eu passei com o carro, fui embora para casa. Em casa não chove dentro, graças a Deus, a gente está quentinho, graças a Deus. Mas eu fiquei com aquilo na mente. E na mente eu disse assim: eu falhei talvez como obreiro. Porque quando eu entrei na escala como obreiro, meu desejo era ser missionário, era ganhar almas. Meu desejo era pregar a quem eu tivesse ouvido para ouvir. Eu falei para Jesus que quando eu tivesse a oportunidade de falar do amor dele, eu não recusaria. Eu queria ganhar almas que estão, como nosso irmão já disse aqui, meu desejo era abrir uma casa de recuperação para jovens que têm problemas químicos, com drogas. E o que eu fiz até agora, com 34 anos? E eu entrei nessa crise de Raquel. É por isso que eu chorei muito hoje. Porque eu fiquei pensando naquela mensagem: eu vos farei pescadores de homens. E aquilo foi entrando como flecha no meu coração. E eu disse: o que eu estou fazendo? Esta noite talvez eu não vim pregar para você, eu vim pregar para mim, para o Jonas, que está no fundo do navio, porque Deus mandou ele ir falar e ele não foi. Essa é a nossa questão. A crise aqui, essa noite, não é para matar a gente, é para a gente pensar: por que é que eu não estou gerando? Talvez você entrou aqui esse ano e disse assim: esse ano aqui, no propósito, eu vou orar. Esse ano aqui eu vou ler a Bíblia. E esta Bíblia eu ganhei dos jovens aqui da Águidos. Que presentão que eu ganhei. Esse ano aqui eu vou ler, eu vou fazer. E já chegamos em abril. E a gente não gerou nada ainda. E Deus está olhando dos altos céus e está dizendo: esse congresso de homens não é apenas um congresso para você vir adorar ao meu nome. Esse congresso é um divisor de águas na sua vida, como flecha na mão daquele que é flecheiro. Essa noite Deus veio nesta casa para nos ferir a nossa mente, ferir o nosso coração, para a gente sair daqui pensando: o que é que eu estou fazendo no reino? O que você está gerando? E o nosso problema é que quando alguém começa a gerar, chegou agora, e a gente diz assim: olha, abriu faz pouco tempo, chegou faz pouco tempo, está ganhando almas, está tendo batismo, e a gente começa a criticar. Mas eles não têm estrutura, mas eles não fazem, mas eles não vão. E a gente fica com a nossa tradição pesada, sentado nos nossos altares, dizendo: até quando, Senhor? Até quando nós tomarmos uma atitude e dizer: eu irei, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Ei, Raquel, é com você que Deus quer falar essa noite. Deus está chamando-nos essa noite para gerar. Ele está pedindo almas. E como a gente vai gerar, pastor? Pastor, o senhor veio falar de gerar num congresso de homem. Homem não gera. Homem nunca vai saber o que é um útero, o que é uma criança se mover. Eu acho extraordinário, mãe. A Andréia está dormindo. E depois que eu durmo, irmão, só se Jesus voltar para me acordar, porque acho que é só trombeta tocando, aí eu acordo, a gente vai para o céu. Mas a minha filha outro dia acordou assustada, que estava tossindo, afogada, e ela entrou no quarto. Quando ela acendeu o interruptor, a Andréia acordou e falou: Luiz está no quarto. No outro dia cedo ela falou assim: você vê Luiz afogada de noite? Deixa para lá, né, irmãos? A mãe tem uma habilidade extraordinária. O homem nunca vai saber o que é a sensibilidade da criança chorar, e a mãe sabe qual é o choro do bebê. Se tem alguma mãe aqui que está amamentando, ou que está com um bebezinho recém-nascido, a criança chora, é leite. A criança chora, trocar fralda. A criança chora, é dor, é cólica. A mãe é extraordinária. Mãe sabe de tudo isso. E homem, pastor? Homem não gera. Pastor, então como o senhor está falando num congresso de homens, que o homem precisa gerar?
É porque existe um mistério no Antigo Testamento, que a mulher tipifica a noiva, a igreja. Pastor, tem isso no Antigo Testamento? A primeira menção de igreja no Antigo Testamento é sobre Eva. Vou explicar para os irmãos. Por exemplo, o Adão dorme, aí Deus pega, tira uma costela do Adão e transforma a costela em uma mulher. Jesus morre, e enquanto Jesus está no sepulcro, a igreja não aparece. Quando Adão acorda, a costela, o osso literalmente, já está formado, transformado. E a palavra costela no Gênesis, aqui é viga de sustentação. Então Deus tira um osso do homem e coloca aquele osso, aquela costela, numa viga de sustentação e transforma aquela viga de sustentação em uma mulher. É por isso que o homem depende da esposa, né? A mulher é a viga de sustentação da nossa vida. Ele pega aquela esposa, aquela viga de sustentação e traz até Adão. E quando Adão olha para ela, ele diz assim: agora essa é osso dos meus ossos, ela é carne da minha carne, ela será chamada mulher, esposa, auxiliadora. Quando Jesus aparece a Maria, ali a gente vai ver o desenrolar da igreja. Então, tipologicamente falando, quando a gente olha para o Antigo Testamento, nós vamos ver mulher simbolizando a noiva. E apesar de nós estarmos aqui entre sexo masculino e feminino, nós somos o quê? A noiva do Cordeiro. Vou explicar melhor para os irmãos. Nós temos 3 livros no Antigo Testamento que são de cunho especialmente feminino. O livro de Ruth fala de uma mulher de uma terra de maldição que aguarda o remidor. Quem é essa mulher? A igreja, antes de Jesus pagar o preço na cruz do Calvário e remir a igreja, a Ruth, que veio para a terra do pão, e aqui na terra do pão ela foi remida. Nós temos um texto chamado de Cantares. Cantares fala do amor de um rei chamado Salomão, que desce no lagar buscar uma moça que tem por nome, por tradição, Sulamita, e ele tira ela do lagar e leva ela para habitar com ele. Quem está esperando no lagar a volta do rei para ele tirar a gente desse lagar do mundo e levar a gente a habitar com ele? A gente tem mais um texto chamado de Esther. O livro de Esther fala de uma esposa que reina com seu marido, que é o seu rei. Quem é aquela noiva que vai reinar juntamente com o seu esposo? A noiva do Cordeiro. Então essa noite, apesar de a gente estar aqui entre sexo masculino e feminino, a gente vai usar esse recurso de teologia chamado de tipologia para falar para vocês que nós temos úteros, temos ventre e a gente pode gerar algo na obra do Senhor. É isso que eu gostaria de falar para os irmãos. A gente vai ver uma mulher que entra no templo e ela está em crise, a mente dela, o marido dá tudo o que ela precisa, só que ela não consegue gerar um filho. Aí ela está orando e o sumo sacerdote e os seus filhos eram 3 homens desviados. E esses, o Eli, o Ofni e o Finéias, estavam desviados da presença do Senhor. Já não entendia mais sobre poder, já não entendia mais sobre graça, já não entendia mais quem orava, quem não. Eles não entendiam mais nada. E a mulher está batendo os lábios, porque a aflição dela é muito grande, porque quem não gera geralmente vive em aflição. Ela está batendo os lábios, a aflição dela está machucando ela, aquilo lá está mexendo com ela. E o homem que era desviado dos caminhos do Senhor disse assim: mulher, está embriagada? E ela diz: não, meu Senhor, sou apenas uma mulher de espírito afligido, a minha alma está angustiada. E ele diz assim: mulher, seja feita conforme a tua vontade. Ó meu Senhor, se o meu Deus me dar um filho homem, quando ele desmamar, eu devolvo ele no altar do Senhor. Porque quem gera, não gera para morar junto. Quem gera, não gera para o próprio lucro, para o próprio benefício, para o próprio bem feito. Quem gera, gera para o altar. Então tudo que a gente faz nesse ambiente aqui, seja tocar violão, lavar o banheiro, recolher a oferta, pregar no altar, aqui é para o altar, é para a adoração daquele que é Senhor. Então tudo que a gente gera nesse ambiente, tudo que a gente faz nesse lugar, é para adorar ao nome daquele que vive e que reina para sempre. Aí a história diz que chega em casa, o Elcana coabita com ela, e a Bíblia diz assim que Ana gera um menino. É interessante a gente pensar, meus irmãos, que o sacerdócio estava destruído, o profeta ou os profetas estavam acabados.
A 1 Samuel vai dizer assim, que a lâmpada de Deus estava se apagando. Mas antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou a Samuel. Por que a gente precisa gerar, pastor? Porque talvez eu não irei, meu irmão. Talvez eu não conseguirei ir para o campo missionário, como eu sonhei um dia. Talvez eu não conseguirei abraçar aqueles dependentes químicos que eu desejo. Eu não tenho habilidade para falar muitas vezes com empresários, com pessoas que têm uma mente acima da minha. Mas tem pessoas que a gente gera, que chega na casa do Senhor, e Deus investe alto na vida deles e diz assim, você vai. Ainda que você não consiga ir, meu irmão, gere para o Senhor, porque Deus enviará alguém no seu lugar. Deus enviará alguém para ganhar almas onde você não poderá ir. Essa noite Deus está nos chamando para gerar. Divisor de almas na nossa vida. Deus está nos chamando essa noite para gerar. Pastor, como que a gente vai gerar? Tem tantas dificuldades. A gente vai criando dificuldades com o Senhor. A gente olha para a Bíblia, a gente vê Jeremias reclamando. Tem muitas dificuldades, mas uma chamou minha atenção. E quem disse para mim na mesa foi a Andréia hoje. Ela disse assim, como não gerar? Se Deus colocou um filho no ventre de uma mulher que era estéril e já tinha 90 anos, chamada Sara. A gente cria tanto, né? Eu não vou, não dá para mim. O pastor chama a gente, a pastora chama a gente, Deus está nos chamando, e a gente vai colocando defeito, a gente vai falando não. Ansiava antes, meus irmãos, vou falar de mim aqui esta noite. Eu ansiava ter uma oportunidade para falar de Jesus, e hoje a gente fala, não dá, não vou conseguir, não vai dar tempo, e a gente vai colocando desculpinha, daí Deus balança o barco, e quem está lá no fundo do barco está um tal de Jonas, que eu já disse aqui para os irmãos que é difícil lidar com Jonas. E aí alguém diz assim, Jonas, o que tu está fazendo aí, rapaz? É que eu sirvo ao Deus dos céus, Deus mandou eu entregar uma mensagem, e eu não fui, eu estou aqui, a culpa é minha. Tem vento, gente, tem vento que não é o diabo, não. Tem vento que é Deus puxando o seu anzol. Volta, Jonas, porque eu tenho obra ainda com a sua vida. Tem vento, entenda isso essa noite. Para de fugir, para de correr de Deus. Pastor, mas Deus tem 7.000 ainda, mas é legal, Ele tem 7.000, mas Ele vai lá na caverna, e Ele diz, Elias, é você, o meu trato é contigo, a gente vai conversar, é eu e você, para de correr, para de escapar de Deus. Não dá para mim, Abraão. Senhor, como que pode? Minha esposa já é avançada em idade, eu já sou um homem velho. A Sara está atrás da cortina. As mulheres não tinham o costume de ficar na sala quando vinha visita. As mulheres saíam da sala. Era a cultura deles naquela época. Ela sai da sala e Abraão recebe visitas, recebe os anjos. E ela está escutando. O quê? Eu vou ter filhos? Como pode? Já sou avançada em idade. A questão é que quem promete sabe das nossas impossibilidades, sabe das nossas dificuldades. Gente, você acha que Deus não sabia que Sara já era uma senhora? Deus não sabia que Sara não podia mais gerar, segundo a ótica humana? Mas a questão é que o Deus que promete, lei de física não segura Ele, palavra humana não consegue parar Ele. O Deus que promete, Ele trabalha no impossível para fazer aquilo que Ele deseja acontecer. Como que pode? Aí a Bíblia vai dizer que, conforme que Deus falou para Sara, no determinado tempo da história, nasce um menino, e ela coloca o nome dele de Riso, porque quem gera, meu irmão, ele sempre vai estar alegre. Pastor, estou vivendo tão infeliz na minha vida. A minha vida está assim, eu trabalho, chego em casa, janto, assisto Netflix e vou dormir. Pastor, eu chego do serviço na terça-feira, almoço, janto, aí
venho para o culto, chego em casa e vou dormir. Minha vida está monótona. Estou vivendo sem alegria. Essa noite vai nascer na sua vida um Isaac, um riso. Pastor, a minha vida está, eu sei, Deus está falando com a gente aqui esta noite. Deus está quebrando a esterilidade espiritual da nossa alma. O Deus que pede te dá condição de gerar. O Deus que pede te dá condição de gerar. O Deus que pede, Deus não vai pedir nada além daquilo que você não possa fazer. Se Ele pediu almas, Ele vai te dar de condição de gerar filhos. Se Ele te pediu almas, Ele te dará condição de gerar filhos. Então esta noite, meu irmão, a eternidade está aberta para este culto. E o Senhor que te trouxe aqui está esta noite operando a nossa vida espiritual e dizendo: vai gerar, vai gerar, vai gerar. Você vai ganhar o seu vizinho para a igreja. Você vai ganhar a sua família para a igreja. Você vai, aonde você andar, meu irmão, alguém vai olhar e vai dizer: eu quero ser igual a eles. Eu vou para Águios, porque lá tem palavra. Vai gerar. Vai gerar. Eu não tinha carro. E eu andava de a pé da minha casa, onde eu morava no Codés Paulo, até a igreja onde eu congregava há alguns tempos atrás. E eu casei com a irmã Andréia, e a gente ia de mão dada para a igreja. E todo dia que eu passava em frente de um bar, um rapaz ficava olhando para mim. Já devo ter contado isso aqui. O rapaz ficava olhando para mim, me cumprimentava e eu ia embora. Nunca falei de Jesus para ele. Um dia eu estava no culto, esse rapaz entrou nas portas, eu era diácono na época. Ele aceita Jesus no final. Passou um tempo, ele está no culto e o pastor dá oportunidade para ele dar um testemunho para a igreja. E ele disse assim: eu andava pelos bares da vida e minha alma era tão amargurada, tão entristecida. Mas um dia eu vi um casal que passava sempre na frente do bar. Era o Jonas, eu era diácono da igreja, e a irmã Andréia. E eles passavam e eu ficava observando. Se eu tivesse a paz que aquele casal tinha, como eu seria feliz. E ele disse assim: um dia eu disse no meu coração: eu vou sair do bar e eu vou lá para a igreja onde eles vão. E eu fui seguindo eles até chegar aqui. Eu aceitei Jesus naquele culto. Eu tenho dificuldade, meu irmão, de falar de Jesus para pessoas. Eu tenho dificuldade porque eu sou tímido. No evangelismo pessoal eu apanho, eu sofro. Mas a questão é que aquilo que a gente vive fala mais alto do que aquilo que a gente fala. Então o testemunho seu: pastor, eu não consigo falar. Esteja testemunho, meu irmão, que alguém vai olhar para você, para a sua casa, para o seu casamento, e vai dizer: se eles são felizes, eu também posso ser feliz. Pastor, como que a gente vai gerar? Vamos lá. Todas as impossibilidades de gerar na Bíblia. Tem uma moça que ela tem entre 14 e 17 anos. Teologia, 14 e 17 anos. O nome dela é Maria. Ela está em Nazaré. E um anjo chamado Gabriel aparece para ela e diz: ah, bem-aventurada. Lucas. Deixa eu abrir aqui o texto para a gente não esquecer. Não estava no esboço, mas vamos lá. Lucas capítulo 1, versículo de número 28. E o anjo Gabriel foi enviado a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, em que uma virgem prometida a um homem chamado José estava desposada, aguardando o casamento. E o anjo aparece para ela e diz assim: salve, agraciada, bendita és tu entre as mulheres. Ela, porém, ao ouvir esta saudação, perturbou-se em seu espírito e diz: o que pode isso significar? Aí o anjo diz assim para ela: não tenha medo, Maria, não tenha medo, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, em quem se porá o nome de Jesus. Este será grande diante do Altíssimo. E aí ela coloca as suas observações, porque Deus nos promete e a gente traz as nossas observações. Como pode? Sou menina ainda, desposada. Eu tenho entre 14 e 17 anos. Tenho, vamos lá, 15, 16 anos. Meu marido fez o voto do noivado comigo. E ele foi preparar um lugar para a gente, depois que estiver tudo preparado, voltar buscar eu para a gente se casar. Enquanto ele não preparar o lugar, eu estou aguardando ele chegar. Como será isso? Eu não tive contato com homem nenhum ainda.
Aí o anjo entra com a promessa: o Espírito Santo virá sobre você e te cobrirá. O poder do Altíssimo vai te envolver com a sua sombra. Por isso também aquele que está para nascer de ti será chamado de o Santo. Existe impossibilidade para Deus? Pastor, como que a gente vai gerar? Nesse congresso, eu vi hoje de manhã, o que está acontecendo aqui é que o Espírito Santo está nos envolvendo. Está nos envolvendo, está nos enchendo. Para quê, pastor? Para a gente ficar no culto? Não. Está nos enchendo para Ele colocar dentro de nós aquilo que Ele deseja que a gente gere. As mensagens que estão sendo pregadas, pescadores e homens, gerando para o Senhor. Raquel, dá-me filho senão morro. Aquela que vem amanhã, aquilo que vem sendo falado, ministrado do altar, é Deus nos preparando. Envolver aqui ao Espírito Santo vai te cobrir. Sabe quando o Espírito Santo nos cobre? A questão é que o mundo espiritual vai olhar para Maria e não vai ver Maria, vai ver o Espírito Santo cobrindo ela. Então, se o mundo espiritual está pensando em nos catar esta noite, a nossa linguagem de Rio Pedrense, ele vai olhar para nós e vai ver que nós fomos cobertos pelo Espírito Santo na Ágnes, domingo de manhã, no domingo de noite, e o Espírito Santo está nos envolvendo com a sua sombra. Pastor, mas é muita luta para quem gera, é muitos problemas, mas aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Eu profetizo sobre a sua vida: 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Tem um propósito, tem um propósito, tem um propósito. Talvez você está sofrendo em 2022. Esse ano para mim não está sendo fácil. Eu estou em crise, a minha mente está em crise. Estou falando para vocês que às vezes eu choro no quarto, mas esta manhã, enquanto eu ouvi a mensagem, Deus foi me tratando. A crise é para a gente gerar. O inimigo está tentando nos destruir, o inimigo está tentando acabar com a nossa vida, mas Ele nos chamou para a gente pescar. O anzol dele é certo, a vara dele é boa, e a gente não ficará prostrado. Deus está te chamando, jovem, irmão e irmã, para pescar, para gerar, para dar filhos, para gerar filhos. Não preciso provar nada para você, Maria. Aqui a gente já vai terminando. Mas tem um negócio. Lucas capítulo 1. O anjo continua falando e diz assim: Maria, não preciso provar nada para você, minha filha. Mas ó, Isabel, a tua parente. Quem? Aquela que diziam ser estéril. Poxa vida, já faz 6 meses que está grávida. Quem vai nascer dela? Um tal de João, que vai ser conhecido como o Batista. Por que, Senhor? Porque para Deus nada é impossível. Eu aplico a mensagem e aqui a gente termina 15 para as 8. Irmãos, existe um Deus que nos convida, nos chama a gerar esta noite. Eu fico imaginando a cabeça de Raquel. Tem um filósofo brasileiro chamado Mário Sérgio Cortella, e ele tem uma visão bem extraordinária. O homem tem uma mente muito brilhante, e ele diz assim que o que mais intriga ele é chegar numa casa onde a casa está toda arrumada, as almofadas estão no lugar como se você já ouviu ele falando sobre isso, como se a revista Caras fosse entrar para tirar foto naquele momento. Ele diz: uma casa que está toda arrumada é uma casa onde crianças não brincam, onde não tem. Você já reparou? A mãe ajeita tudo. Pastor Luiz, pastora Soninha está chegando. Organiza a casa, a mãe diz. Vamos deixar tudo arrumadinho. Saiu, foi para a cozinha. Olha que voltou, meu irmão. Eu cresci numa casa de 8 irmãos. Então, nos meus quartos, a gente morava numa casa pequena. Nosso quarto não era quarto, era dormitório. Era muita gente. Era 8 irmãos, e não tinha como, né? Sempre aquela correria. Imagina a Raquel, criança correndo, dando
trabalho, entre aspas, né? Lia correndo atrás das crianças, nada para organizado, e Raquel só observando. Lia está dizendo: eu adoro ao Senhor porque o Senhor está me dando filhos. Eu fiquei pensando nisso hoje, e com o passar do tempo a gente deixou de ser criança, e a gente já não consegue mais adorar a Deus. A gente já gosta das almofadas no lugar certinho. Quando levanta alguma criança em nosso ambiente, que levanta as mãos, a gente diz: para que isso? Jesus salva, traz aqui dentro, alguém gera, trabalha, discipula. Aí Jesus fala assim: eu vou usar. Aí, como ele não investe em projeto falido, ele só investe em pessoas que vão dar certo. Todos nós que estamos aqui, ele investiu o que, pastor? Sangue. O sangue do Cordeiro foi investido em nossa vida. Então ele só investe em projeto certo, meu irmão. Como ele investiu em nossa vida, a gente chegou aqui como criança. Então de vez em quando a gente corre na igreja, a gente pula na igreja, a gente adora ao Senhor. Tem o pastor José Pedro, que dorme no Senhor, ele contou umas coisas para mim uma vez, e ele disse assim: nós tínhamos um irmão na igreja, que todas as vezes que o fogo pegava, ele corria na igreja. E os obreiros começaram a ficar bravos com aquilo: para que correr? O Espírito Santo não trabalha assim. E um dia eu cheguei para ele e falei assim: irmão, para de correr. Para que correr? Ele falou: pastor, é que quando o fogo cai, eu lembro que eu era paralítico, e eu vim para um culto desse daqui, Jesus me levantou. Aí quando o fogo pega, eu não consigo ficar sentado, porque eu me lembro que eu fiquei sentado a minha vida inteira, e eu corro mesmo. A gente não entende muitas vezes como criança. Aí o David Keelan chega e diz assim: olha, quero ser como criança, te amar pelo que és. Eu termino essa mensagem falando para você, meu irmão, que nesse ato de gerar, você já viu a mulher quando gera? Ela nunca mais brincou de boneca, mas se tem uma menina na casa crescendo, ela pega a boneca e vai brincar de casinha com a filha, porque ela volta a ser criança por causa do filho que foi gerado. Se tem um menininho crescendo, o pai fala assim: vão soltar pipa. Faz 25 anos que ele nunca mais empinou a pipa, mas por causa do filho que está crescendo, ele diz: vamos soltar pipa. Essa noite, meu irmão, eu te convido a voltar a ser criança, a voltar a gerar. Pastor, mas e se a gente gerar, o que a gente vai fazer? A gente vai discipular conforme eles estiverem crescendo, e a gente vai viver o que eles vivem. Voltar no primeiro amor, voltar a cantar: Espírito Santo, estou aqui, enche-me de novo, traz em mim de novo. É isso que Deus quer de nós. Pastor, o senhor falou que era um divisor de águas. É um divisor de águas. Eu profetizo sobre a Agnus essa noite, de olhos abertos. Esses cultos serão divisores de águas nas nossas vidas, nas nossas almas. Nós sairemos daqui esta noite, esses dias, dizendo assim: eu preciso gerar, preciso voltar ao primeiro amor, preciso voltar a buscar almas, preciso voltar a amar aquele que está na sarjeta, preciso voltar a amar aqueles que estão no mais alto lugar. Mas sem Jesus, essa noite é a noite de nós voltarmos a gerar. Se coloque de pé, meu irmão. Curve sua cabeça. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. De simplesmente agimos no Espírito Santo. Senhor Deus, nós estamos na Tua presença esta noite. Toque em nossos corações esse momento, Senhor, para que nós voltemos a ser como criança, termos simplicidade, Senhor Deus, na hora de gerar, amarmos a Tua obra, Senhor, para estarmos no Teu altar.
sem querer usufruir nada do altar, mas querer trazer almas para Ti, querer ganhar vidas para o Senhor. Espírito Santo, nos ajuda, nos dá a Tua graça. Toca essa noite em nossos corações. São 8 horas da noite, Senhor, no domingo. Vai tocando, Jesus, que seja um divisor de alma, de águas as nossas vidas, ó Senhor. Vai mudando, transformando, Senhor amado. Vai ajudando o Teu filho, a Tua serva. Toca, Espírito Santo, neste momento. Em nome de Jesus, toca, Senhor. Quero ser como Espírito Santo, te amar pelo que Espírito Santo, que nossas vidas essa noite, Senhor. acreditar em Ti, mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torna-me independente, deixo de simplesmente Sinta o abraço do Senhor essa noite em sua vida. Sinta a graça de Jesus sobre a sua vida. Sinta a graça do Espírito Santo sobre a sua vida. Sinta o toque do seu noivo sobre a sua vida. Receba de Deus a graça essa noite para gerar. Eu profetizo que toda esterilidade está sendo quebrada. Toda esterilidade está sendo quebrada. Você vai gerar filhos, porque o Senhor pede almas. Receba de Deus essa noite graça. Receba de Deus essa noite renovo. Receba de Deus essa noite o Espírito Santo de Deus que te renova. Te renova para você ser luz nos seus caminhos. Para você aonde estiver, aonde você entrar, aonde você andar, aonde você chegar, Ele vai chegar contigo. Aonde você pisar as plantas dos vossos pés, o Senhor estará contigo te dando graça, estará contigo te abençoando, estará contigo, vai te usar. Se prepare, pregador, se prepare, pregadora. Deus vai te dar capacidade. Deus vai abrir a sua mente para entender textos sagrados. Se prepare, irmão, para falar de Jesus aonde você estiver, na faculdade, em sua casa, no seu trabalho, aonde você chegar, a graça de Jesus chega com você. Aonde você estiver, Ele estará contigo. A presença dEle te cobre esta noite. Debaixo das suas asas você estará seguro, em nome de Jesus Cristo.